Considerado um dos crimes mais violentos que existe, o estupro é uma violação sexual que deixa marcas profundas nas vítimas. E os dados são preocupantes. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 7 pessoas são violentadas por hora no país. Com o objetivo de diminuir os índices desse tipo de violência, foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, com informações importantes dos condenados. E este é o tema do artigo 5º de hoje. A Constituição Federal garante a igualdade entre todos e determina que ninguém será obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que a lei diz sobre este tipo de crime e a criação do cadastro? É o que vamos saber com Jamil Chaim Alves, juiz de direito, e com o advogado criminalista João Francisco Raposo Soares. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Juiz, 7 vítimas a cada hora é um número que assusta. Geralmente, os acusados eles são pegos e condenados? Olá, bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, agradecer ao convite, cumprimentar também o doutor João Raposo. E, então, respondendo à pergunta, infelizmente, muitas vezes esse crime não é esclarecido, os culpados não são punidos por várias razões. Uma delas é que muitas vezes a vítima tem vergonha, tem medo de denunciar, de levar ao conhecimento das autoridades que ela sofreu esse tipo de crime. Muitas vezes ela tem medo, inclusive, de fazer a denúncia e depois ela própria ser processada por denunciação caluniosa, por exemplo, por achar que se ela não conseguir comprovar, ela própria vai ser punida. E um outro fator é que a maior parte dos crimes contra a dignidade sexual, né, tem várias estatísticas sobre isso, é cometido contra pessoas do próprio convívio da vítima. Muitas vezes são estupros vulneráveis praticados contra crianças por alguém do seu convívio, um tio, conhecido da família, e por vezes os próprios familiares acabam acobertando. Então são fatores que levam à impunidade nesse tipo de crime. Doutor João Raposo, e quando é feita a denúncia e a investigação, a legislação ela é eficiente para a punição desse crime? Bom, meus cumprimentos, doutor Jamil, pessoal da TV Justiça e a todos os telespectadores. A legislação é bastante rigorosa com esse tipo de crime. As penas começam em 6 anos e podem chegar até 30. Na minha opinião, a causa da ineficiência não é tanto culpa da legislação, mas sim da falta de estrutura do Estado. Veja que a ideia de se ter um cadastro não é ruim, porque ele pode ajudar na prevenção e na solução desses crimes. Mas o cadastro em si não é uma grande inovação, porque em 2012 a lei já criou o Banco Nacional de Identificação Genética, que ele é responsável por colher dados de todos os condenados por crimes violentos e hediondos, inclusive o estupro. Só que falta investimento, falta estrutura. Segundo você tem notícia, esse banco tem somente 17 mil perfis genéticos. Então ele está muito longe ainda da meta de 65 mil. Meu ponto é que não adianta só a lei criar um cadastro se depois o Estado não vai ter dinheiro e estrutura para alimentar esse cadastro. Bom, então vamos ver agora uma reportagem que fala sobre o cadastro. O cadastro de pessoas condenadas por crime de estupro vai ter informações como características físicas, impressões digitais, identificação do perfil genético, endereço, local de trabalho do acusado, caso ele cumpra a pena em liberdade. Pela lei, governo federal, estados e municípios devem agir juntos para atualizar o banco de dados. A verba para o desenvolvimento do sistema virá do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em 2018, o Brasil registrou recorde de violência sexual. Uma média de 180 casos de estupro por dia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Ao todo, foram mais de 66 mil registros. A maior parte das vítimas tinha entre 10 e 13 anos quando sofreram os abusos. A pena para quem comete este tipo de crime, de acordo com o Código Penal, é de até 10 anos de prisão. Quando o crime resulta em morte, a pena pode chegar a 30 anos. Juiz, qual é a finalidade desse cadastro? A finalidade do cadastro é a prevenção, é evitar novos crimes contra a dignidade sexual, né? Mais especificamente crimes de estupro. Então a ideia é que, tendo um cadastro com a relação ali das pessoas que já foram condenadas por estupro, seria mais fácil para as autoridades, então, né, com a segurança pública, a polícia, por exemplo, numa investigação,
ter acesso a esses nomes e, assim, ser mais fácil de encontrar quem foi o responsável pelo crime e, assim, puni-lo. E, com isso, sabendo, então, que é maior a probabilidade de quem praticou o crime ser efetivamente punido, evitar que esses crimes ocorram, né? Porque o sujeito que, de repente, está pensando em praticar um crime como esse, vendo que existe um cadastro e que é maior o índice de esclarecimento desse tipo de crime, então teria um efeito de inibi-lo de praticar novos crimes contra a dignidade sexual. E em que momento esses dados são inseridos no cadastro? Essa lei vai depender aí de uma regulamentação que vai esclarecer esses detalhes, mas, em princípio, ela fala em pessoas condenadas por estupro, que nos leva a concluir que, após a condenação definitiva, haverá, então, a inserção do condenado nesse cadastro, né? O próprio Poder Judiciário vai alimentar esse cadastro, inserindo lá o nome das pessoas condenadas. Agora, doutor João Raposo, tem que ter a condenação definitiva ainda. Se tiver algum tipo de recurso, não pode ser inserido os dados, é isso? Se a lei usa a expressão condenado, só pode ser chamado de condenado quem tem uma condenação com trânsito em julgado, ou seja, quando já não cabe mais nenhum recurso no processo. E quem é que vai ter acesso a esses dados? Pois é, a lei não é clara sobre isso também. A princípio, quem poderia ter acesso a isso são os órgãos de segurança pública e o judiciário, mas a lei ela não diz expressamente. Então, essa regulamentação que ainda vai ocorrer vai dizer a forma de acesso a esses dados e quem vai poder ter acesso a esses dados. A lei ela é inspirada em uma lei americana em que a própria população pode ter acesso a esses dados, né? Então, pode ser que o governo tente fazer com que esses dados cheguem à população, mas isso a gente só vai saber quando a lei for regulamentada. Parece-me que a ideia da lei aqui é fornecer informações para as autoridades da segurança pública, né? Autoridades ligadas à persecução penal e não para a população em geral. Mas, como ele disse aí, precisará de uma regulamentação para esclarecer esses pontos. Então vamos aguardar um pouco mais, né? Bom, e nós já falamos de vários tópicos do cadastro, mas tem um que tem levantado dúvidas. Vamos ver? Como será, na prática, o funcionamento desse cadastro de pessoas condenadas por crime de estupro? Doutor João, como é que isso vai funcionar na prática aí? Que tipo de dados do condenado é colocado no banco? Bom, a forma de funcionamento ela ainda vai ser regulamentada, mas o que se sabe desde já é o que a lei traz, no sentido de que esse cadastro vai conter, no mínimo, as seguintes informações sobre as pessoas condenadas: características físicas e dados de identificação datiloscópica, a identificação do perfil genético, fotos do condenado e, inclusive, o local de moradia e aonde ele trabalha nos últimos 3 anos. Essas informações vão ser inseridas no cadastro para que as autoridades possam ter acesso e, com isso, poder prevenir novos crimes de estupro. Importante salientar que o Brasil é um país que tem 66 mil estupros por ano, o que dá mais de 180 por dia. Isso só os registrados. Imagina a quantidade de estupros que não ocorre no dia a dia. Então, é salutar que o Estado esteja tentando criar novos meios para coibir esse tipo de crime. Pois é, juiz, e como é que isso, na prática mesmo, vai evitar que novos crimes aconteçam? As pessoas que já têm uma condenação ali vão ficar mais preocupadas, seria isso? A ideia é essa, né? O sujeito já foi condenado, vai ter o nome dele no cadastro, isso já seria um efeito já causaria um efeito de inibi-lo, de praticar novos crimes, porque ele sabe que ele está visado, digamos assim. E outras pessoas que não estão no cadastro saberiam também que, se forem condenadas, terão o nome inserido no cadastro. E, além disso, aquele efeito de inibir a prática do crime, um efeito geral, né? Porque, como eu disse, o sujeito praticou um crime, ele teve o nome inserido no cadastro, e depois, por conta desse cadastro, praticou um outro crime e foi condenado. Uma outra pessoa, vendo que, de fato, a lei, a punição, ela é eficaz, essa outra pessoa ficaria inibida, então, de praticar também um crime de estupro, e assim, a ideia da lei, em tese, é que se reduziria a prática desse tipo de crime. E por quanto tempo, juiz, os dados são mantidos nesse cadastro?
Aqui, mais uma vez, a lei é omissa, ela não fala sobre isso, ela não traz o prazo. Mais uma vez, acredito que na regulamentação isso deverá ser esclarecido. Mas para não deixar a pergunta sem resposta, na minha opinião, essa inclusão no cadastro ela não pode ser eterna, o sujeito não pode ser incluído ali e ficar para sempre. Nós temos na lei que trata da identificação, a Lei 12.037, ela traz lá um prazo, que não é para pessoas condenadas por estupro, mas é o prazo para aquele cadastro do perfil genético. Ela diz que lá, após 20 anos do cumprimento da pena, a pessoa pode pedir para excluir o seu nome no cadastro. Então, poderíamos, talvez até na regulamentação, adotar por analogia esse prazo. Após 20 anos do cumprimento da pena, poderia então pedir para que seu nome fosse retirado do cadastro. E essa coleta de dados, doutor João Raposo, é obrigatória, né? A pessoa que é condenada ali, ela não tem como dizer que não vai ceder o material genético, né? Então, a lei também é omissa nesse ponto, mas a gente pode pegar a previsão da Lei de Execuções Penais. Ela diz que é falta grave o condenado recusar a fornecer esse material. Há quem diga que isso é inconstitucional, porque ninguém está obrigado a fornecer provas contra si mesmo. Mas também outros divergem, já que isso seria um direito do Estado, individualizar as pessoas. O meu entendimento é de que essa coleta de material não pode ser invasiva. Então, a cela do condenado tem um vasto material genético que pode ser colhido. Agora, forçar o condenado a ter o sangue extraído, por exemplo, isso eu entendo que já fere o direito constitucional a não produzir prova contra si mesmo. Vamos falar agora, então, sobre a definição do crime de estupro. Nós temos mais uma pergunta enviada para a nossa produção. Como fica caracterizado o crime de estupro? Juiz, com a lei de importunação sexual, esse tipo de crime também sofreu alterações? Antes dessa lei de 2018, nós tínhamos uma lacuna na legislação. Nós tínhamos o crime de estupro, que é um crime bastante grave, o crime hediondo, que envolve a prática mediante violência ou grave ameaça de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, não só a penetração por crime de estupro, mas também outros atos libidinosos. Então, o sujeito que, por exemplo, força a vítima a praticar sexo oral, ou o sujeito que passa a mão nas suas partes íntimas mediante violência ou grave ameaça, tudo isso configura estupro. Fora essa do crime de estupro, nós tínhamos no outro extremo uma contravenção penal bastante branda, que é a importunação ofensiva ao pudor, punida somente com multa. E tínhamos, então, esses dois extremos. Muitas vezes o juiz, no caso concreto, ele se via numa situação que a conduta era grave, mas não se encaixava no crime de estupro. Como, por exemplo, aqueles casos em que o sujeito fica se encostando na vítima, né, esfregando na vítima em transporte público. Houve um caso, uma grande repercussão nacional, do sujeito que ejaculou numa passageira. O juiz, então, em casos como esse, que ele não podia enquadrar como estupro, ele acabava enquadrando como essa contravenção penal, que era punida só com multa, o sujeito acabava sendo solto, e isso gerava grande comoção, né, inclusive. Agora nós temos um tipo penal intermediário que pega justamente essa situação, que é a importunação ofensiva, que é um crime punido com pena privativa de liberdade. Então, acho que foi uma boa lei nesse sentido, né? Agora, essa lacuna foi suprida para abordar essas situações. Doutor João Raposo, e esse tipo de criminoso que comete violência sexual, ele costuma ser reincidente? Daí a importância ainda maior de ter um cadastro com esses nomes? Infelizmente, sim. A prática e vários estudos mostram isso, né? Esse é mais um motivo pelo qual a lei ela é rigorosa com esse tipo de crime. O que eu quero deixar claro também é que não adianta só a lei ser rigorosa, né? A gente precisa de educação nas escolas, principalmente educação sexual nas escolas, para as pessoas aprenderem desde cedo a denunciar esse tipo de crime, porque só a lei rigorosa não basta. Você veja que na Índia, por exemplo, a pena é muito mais alta do que aqui, começa em 20 anos, vai até perpétua, e a Índia é o líder mundial no ranking de número de estupros, né? Então, a gente precisa de muito mais coisas além da pena rigorosa também. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você.
O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre uma novidade que envolve segurança pública e direitos humanos. O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Sobre esse tema, eu converso por Skype com Jamil Chaim Alves, juiz de direito, e com o advogado criminalista João Francisco Raposo Soares. E eu começo esse bloco com mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Constranger alguém, homem ou mulher, a praticar uma relação caracteriza estupro? Doutor João Raposo, o que dizer? Esse constrangimento ele pode ocorrer por violência, por grave ameaça ou, por exemplo, pelo criminoso se aproveitar da condição da vítima, que é incapaz ou está inconsciente. Enfim, qualquer forma em que a vítima tenha vontade viciada, ela é vítima de estupro. Então, o meu entendimento é que qualquer ato sexual não consentido ou que o consentimento esteja viciado é um estupro. Juiz, o doutor João Raposo terminou o primeiro bloco falando da importância da conscientização aqui nas escolas, campanhas. O poder público realiza esse tipo de campanha? Isso é uma forma também de combater o crime de estupro? Com certeza, sim. É uma forma muito importante, eu diria, mais do que o cadastro, a educação sexual. Até porque, como eu disse, várias estatísticas mostram que a maior parte dos crimes de estupro são crimes praticados contra crianças, por alguém do seu convívio. E isso a gente, né, eu sou juiz criminal, a gente vê na praxe forense. As pessoas, às vezes, acreditam que a maior parte dos estupros é aquele estupro praticado na rua. Um sujeito pega uma mulher desconhecida e força ela, né? Pratica lá violência sexual. Isso, infelizmente, ocorre, mas estatisticamente é mais comum esse outro tipo de estupro, que é o estupro de vulnerável, praticado por alguém do convívio da vítima. Daí a importância dela até saber o que está acontecendo para poder denunciar o abuso. Existem outras medidas também do poder público para coibir esse tipo de crime. Tem, por exemplo, delegacias especializadas, né, delegacias da mulher. Temos também campanhas de esclarecimento sobre prostituição infantil, né, esclarecendo a população que manter relação sexual com crianças é um crime bastante grave. Então, há várias medidas aí adotadas pelo poder público nesse sentido. E vamos a mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Um estupro pode começar em uma relação consensual? Doutor João Raposo, pode começar com uma relação consensual aí e evoluir para um estupro? Sim, ainda que uma relação ela comece com o consentimento, a partir do momento que esse consentimento cessa, seja porque a vítima não quer mais, ou seja porque ela ficou inconsciente, por exemplo, bebeu demais e ficou inconsciente, o sexo precisa acabar imediatamente. Continuar fazendo sexo com uma pessoa inconsciente ou que não quer mais fazer sexo é estupro. Além disso, você enganar a pessoa durante o sexo também é estupro. Vamos supor um homem que começa a fazer o sexo com camisinha, tira a camisinha no meio do ato sexual e não avisa a mulher, engana a mulher como se tivesse de camisinha. Isso também pode ser considerado estupro. Então, mesmo com consentimento inicial, se esse consentimento for viciado ou acabar, é estupro se o ato sexual continuar a ocorrer. E, por exemplo, entre marido e mulher, também vale isso? Se um dos dois não quer e o outro força, também caracteriza? Sim, com certeza. Mesmo um casal casado ou de namorados, isso não dá o direito ao homem a ter relações sexuais quando a mulher não quer. Mesmo entre marido e mulher, é estupro e ainda por cima cai na Lei Maria da Penha, né? Então, realmente, não pode ser praticado o ato sexual sem o consentimento, mesmo no caso de pessoas casadas. Pois é, juiz, vamos falar então da Lei Maria da Penha. Como é que ela é aplicada nesses casos? O artigo 7º da Lei Maria da Penha traz as várias hipóteses de violência, né? Violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, traz lá também no inciso 3 a violência sexual. Então, é uma das formas de violência que permite a incidência da Lei Maria da Penha, com todas as suas medidas protetivas, né? Todo o seu universo de proteção à mulher pode perfeitamente ser aplicável, sim, aos crimes contra a dignidade sexual praticados contra a mulher. O processo é agilizado até para expor o quanto menos possível a vítima? Sim, a lei prevê que esses
processos contra a dignidade sexual, eles correm em segredo de justiça, justamente para a proteção da intimidade da vítima. É um tipo de crime que muitas vezes o juiz conta de modo fundamental com a palavra da vítima, porque são crimes geralmente praticados na clandestinidade, né? Ou são crimes praticados às vistas do público. Então, a palavra da vítima tem um peso, segundo a jurisprudência, essencial para o esclarecimento desse tipo de crime. Então, a pessoa que é vítima de estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, é muito importante que ela procure as autoridades públicas e relate, né, denuncie esse tipo de crime até para que isso não ocorra com outras pessoas. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta. Vamos ver? É necessário contato físico para a consumação do crime de estupro? Juiz, é necessário ter esse contato físico? Não, não é necessário contato físico para a configuração do estupro. Nós temos a hipótese da chamada contemplação lasciva, por exemplo, que o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, obriga a vítima a se masturbar, por exemplo. Isso configura crime de estupro. Nós temos mais recentemente o chamado estupro virtual. Então, o sujeito, por uma chamada de Skype, por exemplo, obriga a vítima a se despir ou se masturbar, mantendo sob grave ameaça ou violência a família da vítima. Então, ela está sendo coagida a praticar essa conduta. Configura o crime de estupro, estupro virtual. Veja que não está havendo contato físico entre o agente e a vítima. Agora, doutor João Raposo, quando existe o contato, muitas vezes é preciso fazer o exame de corpo de delito. Agora, nem sempre os vestígios continuam presentes ali, né? Como é que a vítima deve se portar? O que ela deve fazer o quanto antes para poder preservar essas provas? Bom, a lei diz que se ocorrer o desaparecimento dos vestígios, outras provas podem substituir o laudo pericial. Inclusive, tem vários casos de estupro que sequer deixam vestígios, né? A mulher ela deve ir o quanto antes para a delegacia e ela não deve deixar de se submeter ao exame. Também é importante ficar claro que a mulher não deve deixar de denunciar por medo de não conseguir provar. A acusação ela não vai se reverter contra a mulher, a não ser que ela esteja efetivamente mentindo, né? Veja que, da mesma forma que ela não consegue provar o crime de estupro, por exemplo, se esse crime efetivamente ocorreu, ninguém jamais vai conseguir provar que ela mentiu também. Então, ela não vai ter uma condenação por calúnia, denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Então, a minha recomendação, vá o quanto antes à delegacia e denuncie. Não se preocupe tanto com essa questão de conseguir provar ou não. Se você foi vítima de estupro, vá à delegacia e denuncie. Deixa essa preocupação para a polícia. Agora, como vocês já disseram aqui antes, juiz, já existia o Banco Nacional de Identificação Genética. Qual é a diferença para esse cadastro atual, então? Bom, esse é um cadastro específico para condenados por estupro, né? E há de se abranger aí o estupro do artigo 213 e o estupro de vulnerável do artigo 217-A. Então, ele é um cadastro específico e ele traz algumas informações a mais, né? Ele diz que algumas informações deverão estar incluídas no cadastro. Entre elas, o inciso 4 do artigo 1º diz local de moradia e atividade laboral desenvolvida nos últimos 3 anos, em caso de concessão de livramento condicional. E também no artigo 1º dessa lei nova diz que esses dados que estão ali descritos serão os dados mínimos. Então, na regulamentação, pode-se incluir ainda mais dados. Então, haverá alguns dados a mais e é um cadastro específico para o crime de estupro. Mas, de fato, já temos outros cadastros. Então, eu acho que mais importante do que criar cadastros específicos para as modalidades, várias modalidades de crime, seria, de fato, implementar e estruturar os cadastros já existentes. Eu também não poderia deixar de mencionar que um cadastro como esse, de pessoas condenadas por estupro, ele tem esse lado positivo, né, de facilitar a identificação do condenado. Então, por exemplo, esse caso do livramento condicional. Se ocorrer um crime ali na localidade contra a dignidade sexual, fica mais fácil para a polícia olhar ali no cadastro, ver quem é alguém que já foi condenado por estupro e reside ali naquela localidade, né? Mais informação para a polícia, isso sempre é bom. Mas temos que tomar cuidado com o lado negativo que pode vir a ocorrer, que é a investigação começar a partir do suspeito e não a partir dos fatos. Então, imagine só,
A vítima relata que sofreu um crime na localidade X. A polícia, então, vai partir, ao invés de começar investigando o fato, começa no suspeito. Vamos lá no cadastro ver quem é o suspeito que mora ali. É esse aqui. Mostra a foto daquele sujeito para a vítima e fala, esse sujeito já foi condenado por estupro, ele mora aí perto, foi ele. Isso pode levar a vítima até um sentimento natural de encontrar um culpado, a reconhecer uma pessoa equivocadamente, né? E às vezes criam-se as chamadas falsas memórias. Depois, numa audiência criminal em que o sujeito está ali presencialmente na frente dela, ela reconhece aquele sujeito, mas na verdade ela está reconhecendo o sujeito que ela viu na foto. Então é preciso tomar muito cuidado para que um cadastro como esse seja bem utilizado e não que possa levar então a condenações injustas, né? É um bom instrumento, mas ele precisa ser usado com cuidado. Essa ressalva é importante, né? Porque não se pode também sair acusando as pessoas que não cometeram o crime, né? Bom, e nós estamos nos aproximando do fim. Eu gostaria de deixar registrado quais os meios que as vítimas podem recorrer em casos de estupro. Doutor João Raposo, como denunciar? Quais os canais aí que as pessoas podem procurar num caso como esse? A mulher tem à disposição dela o telefone 180, que é um canal direto de comunicação em que ela pode fazer denúncia não só de estupro, como qualquer caso de violência doméstica que ela tenha sofrido. Além disso, ela pode se dirigir o quanto antes a uma delegacia de polícia e em algumas cidades também existe a delegacia da mulher, que aí o ideal é ela ir para a delegacia da mulher, tá? Hoje uma pesquisa no Google, você escreve delegacia da mulher mais próxima, você acha facilmente onde fica essa delegacia e até mesmo BO eletrônico também é uma realidade hoje, mas o ideal, na minha visão, é que ela se dirija à delegacia até mesmo para poder fazer os exames periciais. Então, é importante que ela se dirija à delegacia, mas numa situação de emergência também usar o telefone 180. Juiz, a gente sabe que esse tipo de crime deixa muitas marcas psicológicas. A vítima tem garantido aí o amparo para um tratamento posterior? Sim, temos uma legislação que foi aprovada em 2013, a Lei 12.845, que traz uma série de medidas, prevê, inclusive, a possibilidade da vítima fazer uso do Estado disponibilizar a pílula no dia seguinte, tratamento contra HIV e outras doenças, entre outras medidas que estão lá. E além dessa lei específica, também incide a própria Lei Maria da Penha, como eu já mencionei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando for um crime praticado contra a criança e adolescente. Então, temos toda uma legislação aí, como uma teia, né, legislativa de proteção para as vítimas desse tipo de crime. Bom, o programa de hoje chegou ao final. Juiz Jamil, doutor João Raposo, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Justiça ou no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.